Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips e se você ainda não foi inscrito no nosso canal, eu já te peço humildemente que se inscreva no nosso canal, ative o sininho também para receber notificações, também deixa aquele like no vídeo aí para você fortalecer nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal, a equipe do Feyenoord e do PSV até que tentou, saiu até 2 golzinhos ali no segundo tempo, mas teve a correçãozinha, afinal saiu um. Só que precisávamos de 2 golzinhos pelo menos para bater o nosso bilhete. Botamos lá mais de um gol e meio no bilhete, então infelizmente tomamos esse head aí. Espero ter ajudado com os palpites, então sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 5 de agosto de 2023, sabadão. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aqui nos nossos jogos, vamos lá para a Finlândia. 9 horas da manhã, temos a equipe do HJK e a equipe do Mariehamn. Vamos analisar aqui os jogos. O HJK, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Já a equipe do Mariehamn, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do HJK jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já o Mariehamn, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O HJK está na terceira colocação, com 34 pontos. Em 18 jogos, fez 27 gols, sofreu 13. Já o Mariehamn é a lanterna, na 12ª colocação, com 14 pontos. Em 17 jogos, fez 15 gols, sofreu 23. Palpite para essa partida, vitória da HJK, o mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Finlândia, 10 horas da manhã, temos a equipe do Gnistan e o KPV. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Gnistan, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Já a equipe do KPV, nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Gnistan, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o KPV, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Gnistan está na segunda colocação, com 35 pontos. Em 17 jogos, fez 29 gols, sofreu 13. Já o KPV é o vice-lanterna, na 11ª colocação, com 12 pontos. Em 17 jogos, fez 13 gols, sofreu 25. Palpite para essa partida, vitória da equipe do Gnistan, o mais de um gol e meio na partida. Para encerrar os jogos aqui na Finlândia, 10 horas da manhã também, temos a equipe do SJK Academia e o Mikkeli. Vamos analisar aqui os jogos. O SJK, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas 1. Já a equipe do Mikkeli, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do SJK, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já a equipe do Mikkeli, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Vamos olhar aqui as classificações. O SJK está na 6ª colocação, com 29 pontos. Em 17 jogos, fez 30 gols, sofreu 32. Já a equipe do Mikkeli está na 1ª colocação, com 37 pontos. Em 17 jogos, fez 31 gols, sofreu 16. Palpite para essa partida, ambas as equipes marcam o mais de 2 gols e meio na partida. Vamos aqui agora para a segunda divisão da Noruega. 10 horas da manhã também, temos a equipe do Kristiansund e a equipe do Start. Vamos analisar aqui os jogos. O Kristiansund, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já a equipe do Start, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Kristiansund, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1. Já a equipe do Start, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Vamos olhar aqui as classificações. O Kristiansund está na 4ª colocação, com 25 pontos. Em 15 jogos, fez 29 gols, sofreu 22. Já a equipe do Start está na 6ª colocação, com 23 pontos. Em 15 jogos, fez 32 gols, sofreu 24. Palpite para essa partida, ambas as equipes marcam o mais de 2 gols e meio na partida. Vamos aqui agora para a Superliga da Dinamarca. Terceira rodada da Liga, 11 horas da manhã. Temos a equipe do Copenhague e a equipe do Randers. Vamos analisar aqui os jogos. O Copenhague, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Randers, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas 2 jogos, foi ambas marcam.
A equipe do Copenhague jogando em casa os últimos 5 jogos venceu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Rangers jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Copenhague está na terceira colocação com 6 pontos, em 2 jogos fez 5 gols, sofreu 3. Já a equipe do Rangers está na oitava colocação com 2 pontos, em 2 jogos fez 4 gols, também sofreu 4. Palpite para essa partida, vitória da equipe do Copenhague, ou mais de 2 gols e meio na partida. Vamos aqui agora para a Bundesliga da Áustria. Segunda rodada da Liga, meio-dia, temos a equipe do Austria Klagenfurt e a equipe do Wolfsberg. Vamos analisar aqui os jogos. O Austria Klagenfurt, os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas um jogo. Já a equipe do Wolfsberg, os últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. O Austria Klagenfurt, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu e empatou 1. Já a equipe do Wolfsberg, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. Vamos olhar aqui as classificações. O Klagenfurt está na segunda colocação com 3 pontos. Em um jogo fez 3 gols, sofreu apenas 1. Já a equipe do Wolfsberg está na quarta colocação com 3 pontos também. Em um jogo fez 2 gols, sofreu apenas 1. Palpite para essa partida, mais de 1 gol e meio. Ambas as equipes marcam. Ainda aqui na Bundesliga da Áustria, meio-dia também temos a equipe do Rapid Viena e a equipe do Alta. Vamos analisar aqui os jogos. O Rapid Viena, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 2 e empatou 2. Já a equipe do Alta, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. O Rapid Viena, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um jogo, perdeu 1 e empatou 3. Já a equipe do Alta, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e empatou 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Rapid Viena está na sexta colocação com 1 ponto. Em um jogo fez 1 gol e sofreu 1. Já a equipe do Alta é a vice-lanterna na 11ª colocação com nenhum ponto. Em um jogo fez nenhum gol e sofreu 2. Palpite para essa partida, vitória da equipe do Rapid Viena, o mais de 1 gol e meio na partida. Para encerrar nossos jogos, indo lá para a Bulgária. Quarta rodada da Liga, 3h15 da tarde, temos a equipe do Lokomotiva Sofia e a equipe do Pirin. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Lokomotiva Sofia, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Pirin, os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos foi ambas marcam. A equipe do Lokomotiva Sofia, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Pirin, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Lokomotiva está na 11ª colocação, aqui no grupo de rebaixamento, com 3 pontos. Em 3 jogos fez 3 gols, sofreu 10. Já a equipe do Pirin é a vice-lanterna, na 15ª colocação, com 1 ponto. Em 3 jogos fez 1 gol e sofreu 5. Palpite para essa partida, como chance dupla, empate ou vitória do Lokomotiva, o mais de 1 gol e meio na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Finlândia temos a equipe do Gnistan e o KPV, coloquei mais de 1 gol e meio na partida. Indo lá para a Bundesliga da Áustria, temos a equipe do Rapid Viena e a equipe do Alta, coloquei mais de 1 gol e meio na partida também. Encerrando o nosso bilhete, ainda aqui na Áustria, temos a equipe do Austria Klagenfurt e o Wolfsberg, coloquei mais de 1 gol e meio na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,80. Lembrando, se não for inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho também para receber notificações, também deixa aquele like aí no vídeo, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto, galera!